Venezuela, né? Ian Boechat tá na linha. Tá conosco? Tá conosco. Ah, então tudo bem. Foi uma boa troca. O Killing volta daqui a pouquinho. Nossa, você viu que moral, Ian Uma Boechat? boa troca. Você não gosta do Killing? Você prefere o Ian Boechat bem mais, gente, né? O que eu tô não. dizendo é que Agora não já perdemos chamaram nada. Venezuela. Aí agora Mantivemos o o Killing nível de entrou. qualidade, né? Sai um, entra outro, mas a gente mantém o nível de qualidade. A gente no tá ar. vazando o som do Killing, tá? Só pra avisar. Eu não tô ouvindo, não. Mas o Ian Boechat tá na linha Quando a conosco. gente tá fazendo um programa em vários lugares do mundo, é assim mesmo. Ian, prazer tê-lo conosco. Você fala direto de Caracas. Quero saber como é que a Venezuela tá aguardando essa eleição tão tensa e como é que tá o espírito dos militares, né? Porque a gente tem que ficar de olho no que vai acontecer nos quartéis, seja qual for o resultado. Bom dia pra você, Ian. Bom dia, Megali. Bom dia, Sheila. Bom dia todo mundo que está ouvindo e assistindo a gente, né? Ontem foi o último dia de campanha eleitoral aqui na Venezuela. Foi um dia bastante agitado em Caracas, com milhares de pessoas nas ruas, em comícios tanto dos apoiadores do Maduro, do presidente venezuelano, quanto do candidato de oposição, que é, na verdade, um representante de Maria Corina, a grande opositora venezuelana que vem lutando contra o chavismo aqui há mais de 2 décadas, né? Tem uma tensão no ar, Megali, porque ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, especialmente, como você disse, nos quartéis. Como as Forças Armadas vão reagir se, de fato, o resultado das urnas trouxer uma vitória para a oposição. Os dois lados estão muito seguros sobre uma vitória no domingo, e os dois lados usam pesquisas para reforçar essa ideia. Mas a verdade, como aconteceu aqui na Venezuela durante muitas vezes, o futuro é muito incerto. É difícil saber o que vai acontecer dessa eleição, né? Qual vai ser o resultado disso. E tem pesquisa para todos os gostos, né? Tem levantamentos que apontam que Maduro teria vantagem sobre o González Urrutia, mas a maioria das pesquisas independentes aponta a vitória da oposição. Dá para confiar nesses números, Jean? Vou te ser sincero que eu acho difícil confiar nessas pesquisas, todas elas. Num país tão dividido quanto a Venezuela, que vive um clima de polarização muito maior do que a gente viveu, por exemplo, no Brasil nos últimos anos, é relativamente difícil entender se essas pesquisas de fato refletem a realidade ou não, ou se o que as pessoas dizem nas pesquisas vai se refletir nas urnas, né? Tem um elemento importante aqui, Megali, que é a capacidade de as pessoas votarem, porque a Venezuela tem cerca de 21 milhões de eleitores inscritos, mas a estimativa é de que entre 3,5 a 5 milhões estejam fora do país. A gente não pode esquecer que a Venezuela, nesses últimos 10 anos, viveu um dos maiores fluxos migratórios da história mundial. Quase 8 milhões de venezuelanos deixaram esse país na última década. É uma coisa impressionante. 25% da população deixou de viver aqui. Então, também não se sabe o tamanho dessa votação, quantas pessoas vão votar, se elas terão dificuldades de votar. Por exemplo, as pessoas que estão no exterior tiveram muita dificuldade de se registrar. Desses, vamos dizer, 4 milhões de eleitores que estão fora, a estimativa é que só menos de 100 mil deles conseguiram se registrar para votar. Então, é difícil saber também a dimensão que essa eleição vai ter, quantas pessoas vão votar nessa eleição. Ian, e as dificuldades da economia da Venezuela não são novidade para ninguém aqui, né? A dupla Chaves-Maduro acabou com o que havia de indústria venezuelana. Hoje a Venezuela é completamente dependente do petróleo, da PDVSA. 96% de todo o dinheiro que entra na Venezuela vem do petróleo. O que a oposição propõe? E quem são esses opositores? Porque, historicamente, não é porque tem um ditador de um lado que a oposição se torna automaticamente democrática, bela e justa. A Venezuela tem políticos muito ruins de todos os lados, né? Quem são esses caras e o que eles propõem para o país? Bom, te respondendo à questão econômica, a dependência do petróleo é histórica aqui na Venezuela, desde a década de 20, quando se descobriu o petróleo
aqui no Orinoco, no Rio Orinoco, né? A Venezuela passou por crises parecidas com essa que ela vive nesses últimos 10 anos, em 1946, no final dos anos 80, no choque do petróleo na década de 70. Enfim, a Venezuela ela tem a sua riqueza e a sua pobreza sempre ligada ao petróleo. O que aconteceu aqui no período Chávez é que, além da hiperdependência do petróleo, que não é uma exclusividade do Chávez, durante todos esses anos anteriores, a Venezuela nunca se industrializou, sempre importou tudo porque tinha fartura de dinheiro. O que aconteceu foi que o governo Chávez ampliou demais todo o processo de dependência do petróleo, distribuindo dinheiro entre a população mais pobre. Sem dúvida, ele fez bastante coisa que nunca havia sido feita na Venezuela, distribuiu renda, distribuiu casas, melhorou a vida das pessoas, mas sem alterar a estrutura econômica. E quando o preço do petróleo despencou a partir de 2013, 2014, o país entrou em colapso porque simplesmente não tinha moeda forte para importar mais nada. A oposição venezuelana aposta nessa mesma estratégia de reforçar a indústria petroleira, porque é onde está o dinheiro, né? A gente não pode esquecer que a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo e produz muito pouco. A PDVSA, que é a estatal venezuelana, nos tempos áureos do Chávez, produzia 3 milhões de barris por dia. Até o ano passado, há 2 anos, estava produzindo 300 mil barris de petróleo por dia. Com as sanções do setor petroleiro americanas que foram levantadas durante um período nesse ano, agora a PDVSA está conseguindo chegar a 900 mil barris de petróleo por dia. Isso é mais ou menos 1/3 do que o Brasil produz, né? Essa oposição venezuelana é quem esteve no poder antes do Chávez chegar, a elite venezuelana. Você tem uma ideia, ontem, e como sempre eu venho muito à Venezuela, os comícios sempre acontecem nos bairros mais nobres, nas áreas mais brancas da cidade. Essa oposição que quase toda fugiu para Miami, e os que restam aqui tentam retomar o poder. Mas, sem dúvida, é a mesma elite que controlou o país por 50, 60, 70 anos até a chegada de Hugo Chávez ao poder em 2001, e a mesma elite que tentou dar um golpe de Estado nele em 2002 e acabou agravando ainda mais essa divisão do país, né? Ian, como é que está o ambiente, o clima nas ruas? O que a gente lê por aqui é um aumento nos casos de denúncias de jornalistas independentes sofrendo perseguições, de apoiadores do candidato da oposição buscando refúgio na embaixada. Acho que 6, pelo menos, deles buscaram refúgio na embaixada da Argentina, na Venezuela, com receio de serem presos. Como é que está esse ambiente? Eu não sei quando você chegou aí exatamente, mas como é que você sente isso nas ruas? Olha, eu pessoalmente, eu achei a cidade muito tranquila ontem, mas, obviamente, a minha visão é muito limitada. Eu cheguei ontem aqui, estive no comício da oposição, então tenho uma visão um pouco limitada de como está a situação. O governo Maduro, o governo Chávez, depois do golpe de Estado que tomou, se tornou muito mais autoritário, foi ampliando esse processo autoritário, e o Maduro acelerou e aprofundou isso de forma bastante sensível, né? Nesses últimos dias, vários sites independentes foram tirados do ar, vários jornalistas que atuam aqui deixaram o país, e houve dificuldades para vários jornalistas entrarem aqui na Venezuela. Pelo menos um jornalista argentino foi deportado. Há um clima de pressão, sem dúvida, né? Há uma estrutura de poder feita para poder tentar silenciar a oposição. Ontem à noite, por exemplo, a TV estatal venezuelana passou a noite inteira mostrando o comício final da campanha de Maduro. Então, tem esse clima de medo. Você tem vários grupos chamados os coletivos que apoiam o chavismo, que por muitas vezes usaram de violência para combater os protestos que existiram aqui em 2017, 2019, 2014. Então, há um medo na população. Você conversa com as pessoas, há medo de que algo possa acontecer, sem dúvida. Ô Ian, você está 1 hora atrás da gente, são 7h12 agora em Caracas. A que horas, mais ou menos, a eleição é com urna eletrônica, né? A que horas, mais ou menos, a gente vai ter o resultado?
Olha, pelo que eu conversava ontem aqui, historicamente, antes do final da noite de domingo, a gente vai ter o resultado. E é importante lembrar, Megali, que esse sistema venezuelano, ele é elogiado, viu, por quem entende de sistema de votação, dizem que ele é auditado, que ele é um bom sistema eleitoral, ele imprime o resultado do voto como gostaria o Bolsonaro no Brasil, houve toda aquela discussão. Aqui as urnas imprimem o resultado dos votos, o eleitor coloca depois numa outra urna, mas é rápido, antes do final da noite de domingo ou nas primeiras horas de segunda-feira, a gente já vai ter o resultado das eleições. Muito bem. Ian, sempre um prazer tê-lo, Ian Boechat, correspondente, não sei se eu chamo de correspondente de guerra, correspondente internacional, porque eu sei que onde tem explosão, onde tem bomba, onde tem levante, tá lá o Ian Boechat. Os ouvintes estão com medo exatamente disso. E se o Ian Boechat foi pra lá é porque vem coisa por aí, né, gente? Estão com medo. Ian, bom trabalho pra você. A gente volta a se falar em breve. Um abraço. Muito obrigado. Esperar que tudo corra bem aqui. Sim, Tomara. obrigado, um abraço.